Com certeza você já ouviu falar de holding, mas você sabia que existe holding de verdade e holding de mentira? E que trabalhando nesse nicho você tem que usar as duas na maioria dos casos? Pois é, para você entender tudo sobre isso, fica ligado nesse vídeo. Opa, tudo bom? Aqui é o Caio Melo e a nossa conversa hoje vai ser conceitual, se a gente pode dizer assim. Eu vou trazer alguns conceitos contábeis, societários, tributários, vou misturar isso tudo e no final das contas, pode ter certeza, vai dar certo. A gente vai chegar aí em dois conceitos bem importantes para quem quer trabalhar com holding. Mas antes, sabe como é que é, né? Eu tenho que te fazer aquele pedido. Cara, se inscreve, ativa ali as notificações para você ficar por dentro de tudo, porque a gente vai falar aqui sobre contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa, abordando do jeito que acontece no mundo real. Agora, bora pro conteúdo. Vamos falar então de holding, né? Ou holding company, como você quiser chamar. Para começo de conversa, a gente tem que separar o que é holding de verdade e o que é holding que a gente costuma falar aqui no Brasil, que eu vou chamar aqui para a nossa conversa de holding de mentira. E você vai entender o porquê desse nome. Antes de mais nada, para a gente alinhar aqui as expectativas, esse vídeo não é sobre as facilidades que a holding gera ou as vantagens de ter uma holding. Não, aqui eu quero primeiro que você entenda o que é, para depois a gente poder avançar nessa conversa, nesse papo, beleza? Muito bem. O que é uma holding? Holding, no bom português, de boa, sem ficar enrolando muito, holding é uma PJ que participa de outras PJs. É isso aí, é uma empresa que investe em outras empresas. Então eu tenho uma estrutura contábil de entidade investidora, empresa que investe em outras, e entidades ou empresas investidas, beleza? Então por aí a gente já consegue enxergar sem todo aquele glamour, aquela pompa, aquela maquiagem, né, que se usa normalmente para fazer as holdings parecerem muito complexas e valorizar o passe. Na boa, é uma empresa que participa de outras empresas. Isso é uma holding no seu conceito original. Inclusive, se você for no site da CONCLA, da Comissão Nacional que faz as classificações de atividades, né, se você pesquisar a CNAE de holding, holding de instituições não financeiras, que é a CNAE 6462000, lá vai ter uma descrição. O que é? É quando uma empresa participa de outras empresas, tendo influência, participando da administração, tendo o que a gente na contabilidade chama de influência significativa. Tá? Então é isso, holding é isso. E eu vou chamar essa holding de verdade. Por quê? Porque é isso que holding originalmente é. Se você vai para fora e você fala sobre holding company, você está falando exatamente disso, de uma empresa que controla outras empresas. Porém, contudo, entretanto, todavia, não é isso que a gente vê na maioria dos casos quando fala de holding aqui no Brasil. E é até curioso isso, porque mesmo fora do Brasil, por exemplo, no mercado estadunidense, né, de holdings, começa, principalmente ali na parte sul dos Estados Unidos, onde tem uma concentração maior de brasileiros, começa a ter essa cultura da holding brasileira, da holding que não é holding, que a gente já vai chegar agora. O que a gente costuma ver no Brasil quando se fala de holding? A gente pensa em holding familiar, holding patrimonial, né? Ou seja, aquela empresa que é constituída para concentrar bens, que normalmente são bens imóveis, e esses bens imóveis, em contexto familiar, essa empresa ela ajuda a gente a criar um processo de sucessão mais planejado, uma proteção de patrimônio, um planejamento tributário da renda gerada por esses imóveis. Normalmente é isso que a gente vê, né? Provavelmente quando você clicou para curtir esse episódio,
você imaginou isso. Pô, holding é aquela empresa lá que o pessoal usa para planejamento sucessório, para pagar menos imposto no inventário, etc. Pois é, mas isso é um uso que eu não vou dizer que está errado, tá? Não é que está errado, não é. Tanto que a gente usa isso no trabalho com holding, isso é muito utilizado. Mas o problema é que isso não é holding. Então eu vou chamar carinhosamente isso de holding de mentira. Por quê? Porque no mercado a gente usa esse nome holding para essas empresas que no limite, são empresas de administração de bens próprios. Empresas que vão ter quinais de compra e venda de imóvel, aluguel de imóvel próprio. Essa vai ser a atividade no final das contas. Se a gente for pensar na composição do nome dessa empresa, se ela não tem a atividade de holding, ela nem poderia se chamar holding, pensando no nome empresarial, no princípio da veracidade, por exemplo. Tá? E aí a gente pode desdobrar o conceito da holding de mentira, ou seja, que comercialmente a gente chama de holding, mas que na verdade ela vai ter de verdade mesmo atividade de compra e venda de imóvel próprio, aluguel de imóvel próprio. A gente pode desdobrar a holding de mentira da seguinte maneira. Olha, tem uma empresa que ela vai ter os imóveis, mas ela não vai ter renda desses imóveis, ela não vai alugar, ela não vai vender. E, poxa, como ela não vai ter realmente nenhuma receita, ela vai ser mais um depositório, ela vai ser um lugar para eu colocar esses imóveis e fazer esse planejamento, eu também vou ter lá a atividade de holding, né, a CNAE 6462000, mas ela não vai participar de verdade de nenhuma empresa. Isso pode acontecer. Ou eu posso ter uma coisa bem diferentona, a empresa que vai ter os imóveis, vai gerar renda com esses imóveis e nem vai ter atividade de participação em outras empresas. Então eu tenho nuances dessa holding de mentira, carinhosamente chamada de holding de mentira. Fez sentido para você? O que é holding de verdade? Holding de verdade é quando eu participo de outras empresas. Esse é o conceito clássico de holding. Holding de mentira, né? Essa holding de mentirinha, ela é o quê? Ela usa o nome holding, mas na verdade, ela não está concentrando participações societárias. O que ela está fazendo é reunir o patrimônio de uma família normalmente, né? E vai para holding no contexto familiar, não necessariamente, tá? Mas normalmente é o que acontece, visando planejamento tributário, visando planejamento sucessório, visando proteção de patrimônio ao segregar a pessoa física da pessoa jurídica. Caio, mas eu não posso ter uma mistura das duas coisas? Eu posso ter uma holding mista, vamos chamar assim, que ela tanto exerce de fato o que é ser uma holding, participar de outras empresas, como ela pode ter o aluguel de imóveis próprios, a compra e venda de imóveis próprios e qualquer outra atividade que faça sentido dentro desse planejamento. Talvez você esteja se perguntando agora, talvez um pouco confuso, tá, Caio, mas então essa holding de mentira está errado? Não, ela não está errada. Na verdade, na prática, a gente vai usar tanto essa holding de verdade quanto essas holdings de mentira quando vai realizar o planejamento de uma família, de um grupo de investidores, de um grupo de empresas. Isso vai fazer parte, são ferramentas que você tem à sua mão. Eu estou carinhosamente chamando de holding de mentira só para evidenciar o que é a atividade de holding, que é participar de outras empresas. E eu espero que a essa altura do episódio tenha ficado muito claro para você. Mas isso não desmerece a tal holding de mentira. Ela, na verdade, é muito útil no cenário brasileiro, inclusive ela talvez seja mais importante do que a holding de verdade. Tá? Não vou dizer mais importante, mas ela pelo menos é mais recorrente, ela é mais habitual, ela é mais demandada. A gente pode encarar essas duas formas, dois conceitos de holding como ferramentas.
Se você tem na sua caixa de ferramentas um martelo e um alicate, você não pode dizer que um é melhor do que o outro, que um está certo e o outro está errado, que um é mais importante que o outro. Não dá para dizer isso. São ferramentas que você precisa dominar, que você precisa conhecer para usar quando for devido, quando ela for útil. Essa que é a grande sacada. Por isso dessa conversa, porque daqui para frente a gente pode, nos próximos episódios falando de holding, aprofundar a partir daí. E aí, fez sentido para você? Conseguiu entender a holding de verdade, a holding de mentira, onde é que elas entram dentro do trabalho com holding? E se você gosta desse nicho, deixa eu te contar um negócio. De tempos em tempos eu abro uma turma da formação em holding. Essa turma não é minha, eu digo que é nossa, porque eu dou essa formação junto com o meu advogado parceiro, meu amigo, o Renato Vieira de Ávila, e com o Leandro Bueno, meu amigão, melhor vendedor de holding que eu conheço na face da terra. A gente se juntou para fazer um treinamento realmente completo, contábil, jurídico, societário, tributário, comercial, tudo que alguém precisa para trabalhar nesse nicho. A gente fala da prospecção e venda até o planejamento e execução da holding, inclusive a prática contábil, coisa que normalmente não é falado. Então, se você quiser ficar sabendo quando a próxima turma vai acontecer, faz o seguinte, aqui embaixo tem o link do meu canal do Telegram. Se você entrar ali, com certeza, quando for acontecer a próxima turma, você vai ficar sabendo. Lá você vai ficar sabendo de absolutamente tudo que a gente lança, que a gente abre de inscrições. Então, não perde tempo. Vai ali, de quebra você ganha ali um monte de dica, atualização, informação sobre o universo contábil e quando abrir uma próxima turma, com certeza você vai ficar por dentro. Mas, fica com Deus, um forte abraço, uma ótima semana e bora crescer junto.